Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Com alegria estamos iniciando mais uma live. A irmã Naí, a pastora Naí, está chegando aqui também de uma vez. Glória a Deus. Então, com alegria nós estamos iniciando mais uma live, irmãos e irmãs. Nesse sábado, né, que nós sempre temos direcionado para essa temática Igreja Missional, onde cada sábado a gente está trabalhando um tema em que a igreja precisa ser relevante, a igreja precisa fazer a diferença. E hoje nós estamos também tratando de um tema muito, muito importante, que é os desafios que nós, enquanto igreja, temos de alcançar as crianças e, alcançando, de cuidar das crianças nessa geração, né? Estamos aqui com duas pastoras muito queridas e com uma folha de serviços já prestados, né? Alguém assim, com experiência nessa área, e por isso que nós, com muita alegria, estamos recebendo elas aqui. A pastora Wellen, que é coordenadora do Departamento Regional de Trabalho com Crianças, e também a pastora Naí, que é uma das líderes da liderança nossa lá do Passa Macedônia, da Escola Bíblica de Férias, do trabalho com crianças lá do Passa Macedônia, além da experiência da Nair com crianças também. Enfim, para a gente não perder mais tempo, eu queria deixar um texto bíblico que se encontra aqui em Mateus, no capítulo 18, no versículo 1, versículo 5, que diz o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Amém, queridos? Amém. Nós, por muito tempo, nós tivemos uma mentalidade, nas igrejas em geral, de que a criança é o futuro da igreja. De fato, a criança também é o futuro da igreja. Mas nós não podemos perder a perspectiva que a criança também é o presente da igreja. A criança, ela precisa ser alcançada, precisa ser evangelizada, da forma dela, do jeito dela, e criança da igreja precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser acolhida, precisa ter espaço, inclusive para trabalhar na igreja, inclusive para ser útil, para ser instrumento nas mãos de Deus. Por isso que nós escolhemos essa temática hoje, tá bom? Vamos ter um momento de oração e depois eu já vou passar a palavra para a pastora Wellen, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de estarmos nesta noite, Senhor Deus, refletindo sobre esse tema tão importante, Senhor Deus, que é esse trabalho com as crianças. Senhor Deus, as crianças não são somente um futuro, Senhor Deus, também são um presente. Elas precisam ser alcançadas, precisam ser acolhidas, precisam ser amadas, precisam ser respeitadas, que o Senhor nos inspire nessa noite, que o Senhor nos direcione nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações. Clamamos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para falar em cada coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Assim como nós temos já o costume aqui aos sábados, quando recebemos dois convidados ou duas convidadas, nós damos 20 minutos inicialmente para a primeira convidada, que hoje vai ser a pastora Wellen. Depois nós interagimos um pouquinho e depois mais 20 minutos para a segunda convidada, que é a pastora Naí, tá bom? Pastora Wellen, que alegria, que honra receber você aqui, uma bênção. Não sei se todos sabem, mas a pastora Wellen é esposa do pastor Leomir, lá da sede regional, e a pastora Wellen desenvolve um trabalho muito bom com as crianças. Seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe.
Obrigada, pastor. Bom, pastora Anaí, um prazer revê-la. Quero saudar todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom termos essa oportunidade para dialogar sobre esse tema tão pertinente, né, gente? Porque a gente vai ver que quando fala de desafios e alcançar, essa geração, as nossas crianças, nessa fase, principalmente em que a gente está vivendo um tempo de distanciamento social, ela realmente é bem desafiadora. Hoje, por exemplo, você vai deparar, nós temos deparado isso, que grande parte das lives, grande parte do público tem sido alcançado mais dos adultos, mas como o pastor Erma já falou, as nossas crianças é o quê? É o hoje, é o agora. E se nós não trabalharmos com isso agora, com o que nós temos em mãos, nós vamos ver uma geração que talvez vai crescer até mesmo, infelizmente, não conhecendo, né, o essencial, que é o Cristo que salva, que restaura. E você falou, pastor, que a gente está aqui para trabalhar o hoje, para que seja o amanhã. E o Salmo 127,4 fala que é o quê? As crianças são o quê? Os nossos filhos. Como flecha na mão do guerreiro. Ou seja, é a gente que vai mirar quanto os pais, quanto responsáveis, quanto igreja, principalmente, né, o âmbito familiar, para que essas crianças, elas realmente cresçam no caminho do Senhor. E quando a gente fala de desafio, a gente vai ver que tanto quanto igreja, quanto família, principalmente hoje nós temos bastante. Porque a gente vai ver que a nossa geração, ela é totalmente diferente das gerações anteriores. Por exemplo, né, quando a gente vai para entre 1960 e 1980, a geração X, a gente vai ver que era um pouco mais tranquilo para a gente ter essa dinâmica, em que a gente vai perceber que justamente essas crianças da geração X que tinham, não é, quando cresciam, tinham preocupação em fazer carreira, em buscar seus direitos, a maturidade, a individualidade, e essa geração vai gerar a geração Y. E essa geração Y, então, ela já vai entrar mais otimista, mas já também tem a questão do imediatismo. A gente vai ver que as pessoas, elas conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas já vai entrando também o gosto pela tecnologia. E aí, quanto igreja, vai surgindo, então, os desafios de como a gente pode fazer para incluir essas crianças para que elas possam realmente estar crescendo e conhecendo a Deus. Só que essa geração Y agora gerou a geração Z, que a gente vai perceber que ela, então, já nasce praticamente com a tecnologia em mãos. Eu falo que a minha filha, ela consegue mexer em tudo, coisa que eu, um tempo atrás, que eu nem imaginava. Tem coisas que eu me perco, eu vou ver, ela já resolveu aquele problema. Só que a gente vai perceber também que, infelizmente, isso quanto igreja acaba afetando na questão o quê? Como que a gente vai trabalhar para atrair no momento em que as crianças, elas sempre estão precisando mais e vive, né, nesse contexto de ansiedade, a gente vai ver também de desapego, ou seja, nem tudo acaba assimilando. Então, a gente vai ver que são crianças muito mais criativas, conectadas e que desejam viver de forma colaborativa. Só que a gente tem visto com a pandemia, e até eu estava lendo um artigo essa semana que me chamou a atenção, que devido a esse novo contexto, as nossas crianças hoje têm vivido um momento ainda mais de ansiedade, em que tem vivido nas quatro paredes para poder estudar, para poder ter todo aquela convivência familiar que a gente sabe que tem sido um momento complicado para pais. Aí entra o desafio também de alcançar especialmente a família, para que a família entenda o seu papel sobre a vida dessas crianças, porque a igreja tem promovido lives, a igreja tem promovido estratégias para alcançar, mas, por exemplo, se eu não pegar a minha filha e colocar ela ali para assistir aquele momento, fazer aquela devocional em família, ela vai querer jogar, ela vai querer assistir os desenhos animados, ela vai querer ver outros tutoriais. Então, a gente vai ver que precisa dessa conscientização da parte da igreja, de alcançar, até mesmo de conscientizar o âmbito familiar, né, para que esses pais, esses responsáveis entendam essa necessidade. Só que a gente está vivendo num tempo em que exercer essa função também não tem sido fácil. Afinal, como pais, eu falo agora como mãe, a gente está fazendo tudo no mesmo ambiente. A gente está trabalhando
dentro da própria casa, a gente está atendendo, a gente está sendo um pedagogo, né? A gente está trabalhando na questão espiritual. Então, a gente vai ver que tanto essas crianças, tanto quanto pais, a gente precisa desse equilíbrio até mesmo para poder saber como alcançar quanto igreja, para poder chegar a essas crianças. E aí entra o desafio também para a igreja, a escola ela também já tem promovido, eu falo que a gente tem presenciado o tempo das aulas online, das tarefas para casa, que acaba os pais, se não pegar a criança e colocar ali para sentar para fazer, ela não vai querer fazer. Então, a gente vai ver que isso nos traz algumas questões que precisam ser avaliadas. Primeiro, questão da rotina mesmo. A igreja, né, como igreja, eu falo que a gente tem trabalhado isso, questão de auxílio à família, de estar trabalhando questão de rotina, para a gente saber que há tempo para todas as coisas. A criança, desde cedo, ela precisa ter isso, essa conscientização que agora é hora de estudar, agora é hora da minha família estar buscando esse tempo junto, espiritual, de oração, agora vai ser hora de eu ter essa atividade e tal, eu vou ter que estar exercendo também essa função. E a gente vai percebendo que algumas coisas nesse âmbito familiar que a igreja precisa conscientizar são necessárias hoje para que essas crianças elas acabem assimilando esse novo tempo. E o primeiro que eu quero destacar, aprender a ouvir. E como nós, como pais, que está exacerbado, que está com a agenda realmente complexa, como que a gente consegue parar esse tempo para realmente ouvir o anseio das nossas crianças? E é interessante que Vygotsky ele vai justamente retratar a importância da fala infantil. E quantas vezes a gente acaba não ouvindo os anseios dos nossos filhos e entendendo que nem tudo é manha, que tem aqueles momentos que eles estão, aquela carência, que está sentindo falta do convívio social, que está sentindo falta de estar na igreja, que está sentindo falta de ter a convivência com os amigos. Então, eles estão precisando do toque físico. E quem que vai estar suprindo isso nesse momento? Justamente a família. Porque na sociedade se está no momento escasso. E a gente vai perceber, então, essa necessidade de motivar a família, a importância de ouvir mesmo, de estar atenta às necessidades emocionais, físicas e espirituais das nossas crianças. O outro ponto eu já até citei, estimular. Nós vivemos num tempo em que as crianças elas são muito questionadoras. A gente fala que as nossas crianças, elas têm uma capacidade que a gente não consegue assimilar como, por exemplo, há um tempo atrás. Pode falar, pastor. Ô, Ellen, só uma coisinha. Mostra a menininha aí, ela tá querendo aparecer aí, a sua filhinha. Olha aqui. É preciosidade. Apresenta ela para nós. Então, gente, a gente vai perceber que se a gente não estimular, a gente vai acabar perdendo nisso, né? Nessa questão de jogar a criança mesmo para frente, para que ela possa voar, para a gente preparar ela para o voo. E é interessante que eu estava reparando esses dias, ensinando uma tarefa à minha filha, que há um tempo atrás eu simplesmente cantava que o sapo não lava o pé, não lava o que não quer, de boa. E a minha filha, quando eu estava com atividade com ela que falava do sapo, ela, mas mãe, se ele mora na lagoa, se ele está na água, como que ele não vai lavar o pé? As crianças de hoje, elas realmente, assim, né, elas têm um raciocínio muito além. Então, a gente precisa também, enquanto igreja, até mesmo trabalhar uma forma para que a gente possa estar trabalhando também o corpo, alma e espírito, e principalmente quanto à família também, né? E é interessante que a gente às vezes costuma falar, você até falou sobre a criança, ela não é amanhã. Não, mas daqui a um tempo e tal. Só que a gente vai perceber que a criança de hoje, ela já é um ser dotado de fé. E Blanche de Paula, ela vai justamente falar dessa questão da fé da criança, que ela começa a ser atribuída a quem? A pessoa que lhe dá afeto, né? Seja materno, paterno, a pessoa que está presente desde o primeiro contato, quando ela nasce. Então, ela já consegue atribuir essa fé a essa pessoa. Só que na medida que ela vai crescendo, quem são as pessoas que vão direcionar ela para ter a fé
firmada na palavra de Deus, que começa desde cedo. Somos nós, pais, responsáveis. Aí não podemos transferir também a cidade toda para a sociedade. Primeiramente, a família precisa conscientizar e a igreja trabalhar para que essa fé seja estimulada, para que ela possa cada dia mais crescer e entender que há um Deus que cuida, que está ali presente. Eu vou citar mais um exemplo da Ana Júlia, eu gosto muito de falar os exemplos dela. Há um tempo atrás, gente, ela deu uma crise convulsiva devido a uma temperatura mais elevada. E como mãe, vocês sabem que a gente fica bem fragilizada. E meu esposo orou por ela, eu orei, ele foi para o trabalho. E eu estava ali naquele momento abraçando, mas sentindo, né, e preocupada. E ela percebeu, ela falou assim, mamãe, por que você está triste? O papai orou, você orou, o Deus vai me curar. E eu falei, gente, como que uma criança tem a nos ensinar? Uma outra certa feita também foi o computador. No meu computador ele tem um registro tanto, né, da igreja local, tanto regional, da área nacional. Então, tem todas as pontuações ali. E simplesmente ele deu um pane, eu não conseguia ligar o computador. E de repente eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar? E eu falei em voz mais audível, ela chegou, mãe, por que você está preocupada? Aí eu falei, não, filha, é só um computador que deu um problema. Ah, mãe, você não sabe que o Deus pode curar o computador? E eu não sei o que aconteceu, o computador realmente ligou, gente. Então a gente vai ver que isso é o que tem aprendido, e até mesmo quanto nós temos que aprender, quanto igreja. Por isso que eu creio nesse versículo até que o pastor citou, que maiores são elas no reino dos céus, aprender com as nossas crianças. Porque elas são hoje, elas estão nos ensinando agora e precisam ser trabalhadas para que elas realmente possam estar à frente, tanto, né, do ministério, tanto também participando de forma ativa na questão litúrgica mesmo, porque quantas vezes a gente acaba, quanto igreja, eu falo, né, de forma geral, que a gente tem acompanhado, as crianças, ela ficando um pouco de lado, não, a criança é o agora, vamos incluí-la, vamos exercer isso agora. E aí entra na questão, no outro ponto, que eu acho muito interessante, que é o lançar. A criança, ela é o hoje. E a gente precisa investir agora para que ela possa realmente ter os preceitos e crescendo em graça e sabedoria, como também sendo um cidadão e cidadã responsável, uma pessoa exemplar, uma pessoa que realmente esteja firmada na palavra de Deus. E quantas vezes, né, tem muitos pais que pensam que o maior legado que pode deixar são riquezas, são heranças, são bens materiais, mas isso é para nos fazer pensar um pouquinho. O maior legado, a maior herança que nós podemos deixar, não estão relacionados ao bem, porque eles vão se desgastar, eles vão ser gastados no tempo. Mas é realmente a nossa presença marcante para que os nossos filhos, eles possam seguir esse exemplo. Verdade. E aí que entra a responsabilidade da igreja de trazer essa conscientização para a família, porque ali é a base. E aí depois vem a igreja, vem a escola, vem os outros meios que estão trabalhando também na educação desta criança. E hoje, né, quando a igreja ainda dá tempo, pastor, de eu finalizar, ela tá... Não. Então, quanto igreja, hoje, né, nesse momento de pandemia, como que a gente pode estar incluindo as nossas crianças? Será que nós temos realmente programações que trabalhem as necessidades espirituais das nossas crianças, gente? Por exemplo, né, a gente vai ver que tem igrejas, que fica a dica aí pra gente, que tem promovido na nossa região aconselhamentos para famílias, para que essas crianças sejam assistidas. Já outras que têm trabalhado com as lives, mas a gente sabe que, como a criança hoje, ela tem, eu já falei da nova geração, que ela tem acesso a todo tipo de tecnologia, não é somente a live, é mostrar o quanto essa criança também é importante para nós. Por isso que tem também famílias que fazem, igrejas que têm feito também serenata para as crianças, levam um kitzinho à distância, ora, mas fala, a gente não pode te abraçar, mas tá aqui para mostrar o carinho que nós temos por você. Noite do pijama, né, online, atividades em família com dinâmicas.
Claro que hoje as famílias, elas estão num contexto em que está tudo muito mais difícil de assimilar essa questão, porque a gente acaba tendo que fazer tudo no mesmo ambiente. A gente fala, não, a gente está fazendo tudo em casa, mas a gente sabe que não é aquela família margarina que está tudo perfeito, não, que tem todas as dificuldades. E nesse momento, então, se a gente também não se conscientizar também as famílias de ter esse tempo de qualidade, será que as nossas crianças elas vão ser alcançadas nesse novo tempo? E falando, né, da nossa nova geração, que está vivenciando essa fase de distanciamento, algo que na minha geração Y, a gente tinha as brincadeiras na rua, a gente já tinha aqueles relacionamentos sociais, hoje já não se pode, principalmente com a pandemia. Que o Senhor ele nos dê inspiração, que Ele nos dê ferramentas, que Ele nos dê otimismo, a perseverança, a estratégia para alcançar. E aí me faz lembrar, falando neste assunto, justamente do paralítico em Cafarnaum. Só para encerrar, viu, pastor? Que aqueles homens, eles precisaram ter estratégias certas para poder levar aquele homem até Jesus. A porta estava fechada, opa, vamos ver outro caminho. Está fechado ali também? Vamos pelo teto, vamos fazer uma forma para que esse homem possa realmente se aproximar. E é isso que a gente precisa também, enquanto igreja, encontrar caminhos. E é interessante que eles utilizaram justamente 4 cordas, né? Eu imagino cada um de um lado ali, segurando para poder descer aquele homem até Jesus. E o que seria isso hoje, nós, quanto igreja, para poder alcançar? Seria ter a atitude certa. A atitude, ela é fundamental, porque ela nos faz sair da zona de conforto. Não, agora está tudo mais difícil, está muito mais difícil nós alcançarmos crianças, então vamos apenas focar nesse público. Que a gente possa, como igreja, buscar novos recursos para que essas crianças elas recebam a palavra e sejam edificadas. O outro ponto se chama perseverança. Aqueles homens simplesmente podiam ter voltado para trás e pronto, o milagre não ia acontecer. Aquele homem não ia ser alcançado pela graça divina. E que a gente possa, então, ter essa perseverança de entender que essa fase ela vai passar. E com isso, eu preciso ter fé para acreditar que Deus está abrindo portas para que eu possa realmente estar conduzindo essas crianças a Ele. Esses homens, a outra corda, teve estratégia. E a porta está fechada para um lado, vamos pensar de outro. Não podemos, às vezes, abrir o nosso tempo. Muitas igrejas hoje têm vivido essa realidade para as crianças, fisicamente, mas nós temos outros meios. As nossas crianças, como eu já falei, elas são dotadas em essa questão mesmo tecnológica. Então, elas têm muito mais conhecimento que até eu mesmo, que eu não sei quase nada. Então, a gente vai ver que tem outros meios para a gente estar encontrando o caminho para levá-las a Jesus. E o otimismo, porque esses homens, eles tiveram a disposição para ver as coisas pelo lado bom. E a gente aprender a ver o lado bom também nesse momento hoje. O que está acontecendo hoje que eu posso retirar de bom para as famílias, para a igreja, quanto sociedade, e que eu possa levar essas crianças a Jesus. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo cada dia. A missão, ela não é fácil, mas Deus sempre dá as ferramentas certas. Amém, amém. Glória a Deus, viu, pastora Welly? Bênção de Deus. Teríamos muita coisa para comentar. Só uma coisinha aqui, antes que eu esqueça, né? Para quem não me conhece, o meu nome não é Edilane. Tá aí, tá aqui. Tá aí, Edilane, mas é porque Edilane usou esse programa também para uma outra live, e aí, na hora que eu fui entrar, já estava Edilane, não teve jeito de tirar, tá? Meu nome não é Edilane, meu nome é Erlon, para quem não me conhece, tá bom? Estou vendo muita gente participando, pessoas aqui citando muito a pastora Naí, também mandando abraço para a pastora Wellen, né? Então, glória a Deus por isso, né? Também está presente aqui o pastor Roberto conosco, aqui do nosso distrito. Deus continue abençoando. Um abraço para essa turma toda que está presente, tá, queridos? Bem, antes de passar a palavra para a pastora Naí, eu gostaria de destacar algumas... muita coisa que a Ellen falou, muita coisa, glória a Deus, muito conteúdo, né? Destacar essa questão, assim, de gerações diferentes, né? Puxa vida, semana passada nós já falamos sobre isso um pouquinho, quando estávamos falando sobre os jovens, juventude.
A juventude de hoje é diferente do tempo que o pastor Erlon era jovem, há muitos e muitos anos atrás, né? É diferente, né? E imagina as crianças, né? Então, esses estudos, esses termos que a pastora Wellen colocou, na verdade, são estudos muito elaborados, identificando geração X, geração Y, agora geração Z, e, de fato, com esse apego à tecnologia, e nós precisamos, né, enquanto pais, enquanto responsáveis, enquanto servos de Deus, enquanto igreja do Senhor, estar atento a essas habilidades, a essas tendências, né, a essas possibilidades, né, na verdade, potencialidades que as nossas crianças têm hoje, que é diferente do nosso tempo, é muito diferente, né, do nosso tempo. Também lembrar daqui que você falou uma coisa muito importante, você falou tudo muito importante, eu quero destacar uma especial, que é a questão de não transferir responsabilidades. Puxa vida, isso aqui, como às vezes nós, enquanto família, erramos, né? A responsabilidade de educar a criança é da escola, a responsabilidade da criança é da igreja. Não, especialmente, em primeiro lugar, a responsabilidade de educar a criança são dos pais, é da família, né? E, incluindo tudo isso que a pastora Wellen colocou, especialmente com respeito ao tempo de qualidade, sabe? Tempo de qualidade. Não é dizer assim, hoje eu vou passar tempo com meu filho. No domingo à tarde vai para frente da televisão e vai assistir Faustão, vai assistir sei lá o quê, vai assistir futebol, e a criança fica passando para lá e para cá, tentando de algum jeito chamar a atenção do pai e da mãe, e não tem jeito, né? Porque vai dizer ele que está dando atenção para a criança e não está em nada, né? Então, assim, são situações como essa. Não é só ter tempo, mas é tempo com qualidade, né? Também essa ideia de estabelecer rotinas, né? Não é a criança que tem que estabelecer rotina. A criança não tem noção das coisas. Somos nós que temos, né? Somos nós que temos experiência, os pais que têm que estabelecer tempo para tudo. Tempo para o videogame, tempo para sei lá, para Peppa, para o Pocoyo, sei lá o quê. Mas tempo também para o culto, tempo para a igreja. Nós é que temos que estabelecer isso. E muitas vezes nós erramos e, às vezes, as crianças se tornam pequenos generais. Quantas famílias nós conhecemos que são as crianças que mandam na casa? E a coisa não é dessa forma. Os limites, as rotinas, são os pais que precisam, são os pais responsáveis que precisam estar lidando com isso. Amém? Mas eu quero passar agora a palavra para a pastora Nair. Vamos ouvi-la também. Nair, mais ou menos 20 minutos. Vamos estar com os nossos ouvidos atentos. Tenho certeza que Deus vai estar te usando também. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Que momento precioso, né? É bênção. Ainda mais, né, quando se trata dos nossos pequeninos. Amo e, né, tenho dado uma dedicação, né, muito grande, né, a elas. E o que, né, a pastora Wellen transmitiu, né, deixou para nós, é muito importante, né, e interessante, porque nos dias que estamos vivendo, né, este ano 2020, vai ficar na história, né? Ele tirou, né, de nós muitas programações, mas ao mesmo tempo Deus proporcionou e está proporcionando momentos onde nós estamos mais juntinhos, né, em família. E eu creio que o aprendizado aí é grande, né? Valores. Eu tenho uma ovelhinha que ela disse para mim assim, só uma coisa que não está bom com este corona. E eu disse, o que não está bom? E ela disse, é de não ir à igreja. Mas o resto, durmo com mamãe, levanto com mamãe, agarro mamãe, oro com mamãe, canto com mamãe. Eu falei, bênção, nem para a escola eu vou, só com mamãe.
Então, você vê que há muitas crianças carentes, né, de uma atenção. E esse tema, né, alcançando e cuidando das nossas crianças, me faz, né, trazer um pouquinho, me traz um pouco de preocupação, porque as nossas crianças estão recebendo este cuidado especial, as nossas crianças estão sendo atendidas, amadas, valorizadas, acolhidas, né, mesmo, né, à distância, mas e as outras? As outras crianças que não têm conhecimento da palavra de Deus, as outras crianças que estão abandonadas praticamente, né? E isso me preocupa muito. E, ao mesmo tempo, eu fico de pé e mãos atadas, porque eu não tenho carro, na minha igreja também são poucos irmãos que têm, né, veículo. Mas o meu desejo seria de pegar um carro e sair, né, nos bairros, à noite, e fazendo, né, uma programação, né, do lado de fora, na rua, para elas, falando do amor de Deus. E eu creio que até, né, no final agora do mês de setembro, Deus vai providenciar isso para mim, né, que eu estou orando e pedindo, porque eu preciso, né, urgentemente de plantar bananeira, né, e fazer, né, as palhaçadas, né, para fazer algumas crianças sorrirem, porque eu sei que muitas estão tristes, né, dentro do seu lar. Mas trazendo aqui para o lado bíblico, né, onde no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 14, a parte B, Jesus, ele declara o seu imenso amor e grande interesse pelas crianças, quando, né, ele repreende os discípulos, dizendo para não impedir que as crianças cheguem até ele. E este texto, né, quando deixai vir a mim os pequeninos, né, não impeçais, pois tais é o reino de Deus. Ele praticamente, né, está mostrando e demonstrando o grande valor e a importância desses pequeninos. E agora, no momento, as crianças estão, nossas crianças, né, estão recebendo algo especial, né, pelas lives, né, alguns amigos, né, também que mandam uma mensagem, né, alguns vídeos, mas há muitas igrejas que não têm permitido, não tem um ministério específico voltado às nossas crianças. E geralmente as crianças é só para pintar e desenhar e acabou. E ao domingo vão para a salinha, canta, pula, brinca, merenda e acabou. Mas Deus está requerendo de nós algo mais forte, algo mais profundo. Quando ele repreende aqui os discípulos para deixar que as crianças fiquem ali, não retire daqui, não impeçais, pois os tais é o reino de Deus. Ele está afirmando que elas são o reino de Deus. Mas também no texto aí que o pastor Erno leu aí no início, Mateus 8, versículo 1 até o 5, né, os discípulos perguntaram, né, a Jesus quem era o mais importante no reino dos céus. E Jesus apresenta de novo uma criança, e diz que aquele se tornar, né, como, né, uma criança, não pode entrar no reino. E traz para nós ter uma preocupação. Ele não falou aquela criança, né, ele disse aquele que não se tornar, né, como criança. Então, nós precisamos, né, de também buscar, né, esta criança, né, que há dentro de nós, né, na pureza, nas nossas falhas, liberação de perdão, né, nós temos essa dificuldade de liberar, e a pastora, né, ela colocou aqui, né, que nós temos muito a aprender com as crianças.
E temos mesmo, né? Muito, muito. Às vezes nós falhamos, nós erramos, e elas cobram, né, de nós. No Passa Macedônia eu tenho tido uma experiência muito gostosa, né, com as crianças, e agora também, né, chegou para nós, né, a turma dos adolescentes, os adolescentes tornando também como criança, né, e no final, se não dá um abraço, né, e um beijinho na testa, eles fazem bico, né, porque, né, não deu beijinho, meninão, né, tudo grandão, e eles têm, né, descoberto o seu grande valor. Então, era necessário, né, que esses discípulos, né, é necessário que nós, né, venhamos ser como elas, né, para nós alcançarmos aí o reino. E elas são especiais para Deus, e Ele requer de nós um cuidado muito especial, né, fazendo, né, são criança. Eu tenho muito cuidado na igreja com uma visita ou com uma criança mais humilde. Então, às vezes, uma corre, vai lá para frente, e nós achamos bonitinho que ela foi lá para frente. Abraçamos, e às vezes até pede, deixa sentar lá. Mas quando vai a outra humildezinha, aí, automaticamente, né, repreendemos. Um cuidado muito grande devemos ter, né, para que isso não venha nem acontecer. Todas e todos são bem-vindos e acolhidos. Elas são especiais. Elas precisam de ser alcançadas, sim. Alcançadas e evangelizadas. Nós tínhamos, aqui em Barra São Francisco, tinha 3 crianças. Então, eu comecei a trabalhar com essas 3 e fomos ganhando outras, né? Mas 5 dessas crianças, elas sabem como reverenciar na casa do Senhor. Elas sabem orar, sabem pedir, né, a oração. Reconhece quando pecou, quando fez alguma coisa, né, que não pediu perdão a Deus. Elas, né, querem, né, que a pastora ora. E eu fico assim, né, emocionada de ter tão pequenos e tem esse entendimento, né? Tem esse entendimento. Eu falei, mas você pode orar pedindo perdão. Não, mas o que eu fiz é grande. É grande. Para ela é grande, né? Mas às vezes é uma coisinha tão, né, bobinho. Eu dei língua, né, para minha mãe, e então pequei porque eu dei a língua. Mas essas crianças reconhecendo, e mesmo, né, com as suas, né, fragilidades, pequeninas, mas, né, já tem consciência das suas falhas. E nós, né, precisamos de tomar, né, muito cuidado, porque elas se espelham em nós. E outro ponto aqui, né, que eu coloquei, as crianças, como se fala, né, que precisam de ser, né, evangelizada, alcançada, um trabalho, né, bem delicado, né, bem preparado para estar alcançando a nossa comunidade. Hoje nós temos visto poucas crianças nas igrejas, né? Há um tempo atrás, chegava na igreja, tinha 40, 50 crianças, e hoje nós sempre tem um grupo menor, um grupo pequeno, mas este investimento em alcançar esses pequeninos, nós não podemos perder esta visão. E é um mandato do Senhor, né? É um mandato. Então, elas precisam também de ser, né, alcançadas e priorizar, né, o ministério infantil, né, na igreja, porque elas são o reino. Eu queria deixar aqui né, uma pergunta, né, para as igrejas, né? As igrejas estão dando tamanha atenção às crianças da sua comunidade, tem alcançado estas crianças?
Então, investir mais, né, neste reino. A Macedônia é uma bênção, porque, né, quando terminamos, né, o trabalho e deixa, né, lá 50, 80, 100, 200 crianças na igreja. E poucas vezes a gente retorna e encontra, né, aquele grupo de crianças. Mas é muito gostoso. E eu falei para Deus que eu iniciei meu ministério em Guarapari com crianças. Então, quem me ajudava na evangelização eram as crianças, vigília eram as crianças, e jejum eram as crianças, e era só 253 crianças todos os domingos. E essas crianças eram assim, o encanto. Quando eu paro aqui, eu olho as fotos, eu olho a filmagem delas, né? Isso há 32 anos atrás. Eu olho a filmagem, encontro com alguns, são pastores, evangelistas, né? Outros, né, firmes na igreja, falando aquilo que eles aprenderam com seus filhos. Outros já são avós, né? Já têm até netos. E eu fico, assim, maravilhada de ver que aquelas crianças, elas iam ali com um propósito. E eu falando, poxa, Espaço Macedônia hoje, né? Chegando na nossa cidade, a gente abraçando esta causa. Quantas famílias teremos para Cristo? Porque através das crianças nós alcançamos o papai, a mamãe, a titia, a vovó, o vovô. Né? A mãe fica tão feliz quando o pastor, né, ou a pastora, a tia, né, ou o tio, bate na sua porta e dizendo o quanto seu filho é importante para Deus. Aquele pai ou aquela mãe, o coração, né, fica alegre. E então é uma estratégia que Deus nos deu, né, para alcançar as famílias, alcançando esses pequeninos. Eles são, né, reino dos céus. Então, o que a igreja está fazendo para alcançar, né, essas crianças que estão, né, inseridas em sua comunidade? E uma vez por mês, 2 vezes ao mês, está saindo, né, um grupo de jovens vestidos, né, de palhaços, né, ou vestido de criança, tocando apito e buscando essa galera para a casa do Senhor. Então, eu estou aflita para essa pandemia terminar, que a hora que terminar, não sei não o que vai acontecer, não. A cidade aqui vai ter que buscar reforço, né, caminhos de força para mim, de tão ansiosa que eu estou de sair pelas ruas, né, mas é bênção. E mais, assim, bênção maior é este canal, né? Só domingo passado que eu não pude nem estar aí na live, né? Aí em Goiabeiras, porque eu estava sem internet, mudando, né, de residência e fiquei aí uns 5 dias sem internet. Mas, né, Sentimos sua falta, Naí. Mas também eu me arrumo, me preparo, só não passo perfume, porque perfume é caro, vai gastar, né? Para estar ninguém vai sentir, né? Mas, querido, é bênção. Tá certo. Há muita coisa, né, que nós podemos estar, né, abordando, né, trazendo aqui, mas o tempo, né, é pouco, né? Nós teremos outras oportunidades também de trabalhar mais, né, nesse tema, né, e as nossas crianças, né, saudade também de acampamento para as nossas crianças, acampamento, né, e, né, tirar eles aí um pouco também, né, da sua cidade. É um desafio, hein, aí as igrejas, e estou pronta aí a, né, programar, né, Nova Almeida, né, um cantinho aí, ó, fazer um encontro, né, aí com as nossas crianças, né, e encontro, né, bidistrital, né, uma coisa assim. Mas, ó, é bênção. Quando nós investimos em nossas crianças, nós estamos investindo no reino de Deus. Tá? Nós sempre vamos pensar nisso. Estamos investindo no reino. E o Ministério Infantil, ele está no coração de Deus. Amém. Ele está no coração da igreja. Ele está no nosso coração. Pastora Anaís, você quer lembrar da minha infância?
Eu era de Cobilândia, aí eu ia muito no acampamento das crianças em Nova Almeida, eu era de Cobilândia na época, então a gente sempre tinha acampamento das crianças. Nossa, fez lembrar. Boa época boa. Uhum. Bênção. Podemos retomar, né? Estamos aí. Bênção. Uhum. Amém. É grata pela oportunidade, né? Pastor Erlo, bênção, né, em nossas vidas, né? A pastora, né, Oellen, Deus continue abençoando seu ministério. E o que necessitar, estou pronta. A recíproca. Amém. Pastora Anaí, bênção demais, viu, pastora Anaí? Sua palavra, sua participação também. Eu quero destacar pelo menos duas coisas que você falou. Primeiro, quando você fala da importância do Ministério de Trabalho com Crianças organizado nas igrejas locais. Nós não podemos negligenciar, né, este ministério. É um ministério que precisa muito ser incentivado, ter todo o apoio da equipe pastoral, né, ter todo o apoio da igreja local, porque se não tiver isso, às vezes faz as coisas mais ou menos, e não é dessa forma. Nossas crianças, as crianças precisam, merecem um trabalho com dedicação, com zelo. Eu sempre falo com as meninas aqui da igreja de Goiabeiras que mesmo a dedicação que, por exemplo, nós temos que ter para pregar no domingo à noite, né? Nós temos que ter essa mesma dedicação para preparar o material para o culto infantil das crianças durante o domingo à noite, por exemplo, né? Então, é assim, eu me lembro, eu tenho só em relação ao Ministério do Trabalho com Crianças, eu tenho um exemplo para dar. Não sei, a pastora Anaí conhece o pastor Samuel, lá de Linhares, não conhece, pastor? Lembra dele? Alice. E a Wellen, não sei se conhece o pastor Samuel, você conhece ele? Não, né? Eu conheço então, a pessoa de ver, né? Na época que eu pastoreava Linhares, o Samuel não era pastor ainda, ele mudou de São Paulo para Linhares, e lá, e chegando em Linhares, ele não era metodista, mas veio com a esposa e com o Igor e o Fefe, que na época eram crianças ainda. Hoje o Igor até já casou esse ano. Já casou. O Igor e o Fefe, duas crianças. E o Samuel conta que ele passou 3 meses procurando uma igreja para frequentar, né? E nunca ele achava uma igreja que as crianças, que cuidava bem das crianças dele, que era um critério dele, né? A igreja onde eu vou frequentar, eu preciso cuidar bem das minhas crianças, do Igor e do Fefe. E glória a Deus, ele chegou lá na minha igreja, na igreja metodista de Linhares, que eu pastoreava, e graças a Deus tínhamos, e tem até hoje, um ministério muito bem organizado, trabalho muito bem feito lá, e aí ele ficou, por causa do trabalho que era feito com as crianças lá. Então, assim, vale a pena, o trabalho que nós desenvolvemos, né, com as crianças, se for bem feito, isso atrai outras crianças. É uma forma de alcançar outras crianças, exatamente, o trabalho, se for bem feito com as crianças, né? No Ministério de Trabalho com Crianças. A outra coisa que me chama a atenção, pastora Anaí, que você disse, que diz respeito, e as outras crianças, né? E as crianças da comunidade? Porque às vezes nós ficamos muito focados, né, na igreja local, nas crianças da igreja local, que são importantes, eu trabalho, mas e as outras, né? E sim, Naí, nós precisamos muito nos preocupar em alcançar essas crianças. Por isso que o tema hoje não é só cuidar, é alcançar e cuidar, né? Porque nós precisamos nos preocupar com criar estratégias, criarmos realmente, termos uma visão de Deus, buscar a direção de Deus, para que nós consigamos alcançar essas crianças. Eu dou mais um exemplo. Aqui na nossa congregação de Jardim Carapina, nós temos um jovem chamado Adriano. O Adriano hoje é uma bênção. Fez o curso de evangelista, casado com a Ingrid, uma bênção. O casal, bênção na nossa congregação de Jardim Carapina. Líder de célula, uma bênção.
O Adriano conta que, como ele foi para a igreja, na época, a igreja de Goiabeiras tinha um trabalho aos sábados de manhã, de escovação de dentes, coisas assim, como a dentista e tudo mais. Era um trabalho social e, ao mesmo tempo, as crianças que iam lá, essas crianças eram evangelizadas, né? E assim, um dia, a irmã Leni passou na rua dele lá e foi chamando as crianças, do jeito que você falou, foi chamando as crianças, vão lá para a igreja metodista, tem um negócio lá. Sempre falando, tem um lanche. Tem um lanche. Tem um lanche lá, né? E o Adriano, ele contando, né, que no dia, ele, o irmão dele, foi lá nesse trabalho e gostou tanto que nunca mais saiu. Ficou ele, o irmão dele, depois a mãe, que tinha problema no casamento com o pai, foram os dois e está todo mundo na igreja. Amém. Todo mundo na igreja. Começou com esse trabalho com o Adriano. Cito também um outro exemplo lá de Linhares, o exemplo da Duília. Duília, a Wellen conhece, que a Duília é irmã do pastor Dione, né? Quem foi para a igreja primeiro foi a Duília, num trabalho de projeto social que nós tínhamos lá na igreja de Linhares, né? E foi a Duília, depois foi a família inteira, e todo mundo está na igreja, e dessa família, inclusive, hoje temos um pastor, que é o pastor Dione, né? É uma coisa assim muito linda. Então, vale a pena esse investimento nas crianças. Vale a pena, porque elas são bênçãos, elas fazem muita diferença na igreja. Eu estava contando como que foi difícil o nosso primeiro culto. Nós voltamos recentemente para o templo, no domingo à noite. Mas como é difícil, porque não tinha criança na igreja. Gente, esse barulho de criança na igreja é muito importante. Esse barulho é muito difícil. Deixa eu estar interagindo, buscando alguma interação com as pessoas aqui. A Iraci, lá de São Mateus, Naí, dizendo, pastora Naí Sabina de Paula, bênção de Deus em minha vida, né? A Valdiceia dizendo, glória a Deus, São Deus, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O pastor Leomir dizendo, é necessário despertar nossas igrejas para o ministério infantil. Um abraço, pastor Leomir, né? Maria das Graças, Marino Valverde, essa é a sua missão, falando da Naí, se alegrar com as crianças. Saudade dessa época em Guarapari, Naí, te amamos, né? Está eu ia ajudar lá em Guarapari. Maria das Graças. A irmã Alba, aqui da Igreja de Goiabeiras, pastora Naí, vejo você, me lembra a sua poesia, A Sombra da Bananeira. Meu Deus! A Miriam Barbosa, daqui de Goiabeiras também. Mesmo com a tecnologia, há espaço para o ensino lúdico, com atividades manuais, contação de histórias, tem que ser criativo, tanto a família quanto a igreja. É verdade, Miriam, isso mesmo, né? O pastor Leomir também dizendo, temos que criar rotinas saudáveis às nossas crianças, né? A Rose falando para a Edilane, eu imagino que sou eu. Edilane, está escrito aqui, pastor Erlon. Palavras edificantes para essas crianças de hoje, como a epidemia, como lidar, né, com essa situação, família importante, que Deus continue usando, né, a sua vida, glória a Deus. O pastor Leomir, responsabilidades de educação das crianças são dos pais, é isso mesmo, pastor, importantíssimo, né? Enfim, gente, graças a Deus, nós temos uma participação grande. Sandra Hernandes dizendo, Nair, lindona, saudade de você, viu, Nair? A Sandra dizendo, Nair. E eu acho que a Nair tá... Nair caiu. A ligação dela caiu. Wellen, você está aqui, né, Wellen? Estou aqui. Wellen, vamos estar caminhando para o final. Queria que você desse uma saudação final para a igreja, algumas palavras finais. Eu quero saudar esse comentário sobre a questão do lúdico, é muito importante. Isso vai dessa interação familiar da igreja, que o Senhor nos dê
novas estratégias nesse meio tecnológico, nesse meio de novas descobertas, que o Senhor ele esteja nos usando como canal de bênção. E eu quero aí deixar a saudação para todas e todos vocês que estão aí conosco, que o Senhor continue usando e capacitando o ministério de ser pai, mãe, o ministério pastoral, o ministério infantil, que em nome de Jesus as nossas crianças elas sejam alcançadas e fortalecidas. Pastor, foi bênção. Pastora Anaí, foi bênção. Muito obrigada mesmo por esse tempo de interação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sumi um pouquinho aqui, que a minha internet foi embora, agora voltou. Glória a Deus. Aí está sumindo de novo, gente. Às vezes a conexão da internet, às vezes... Pastor Anaí, suas palavras finais, minha irmã. Deus continue trabalhando, né, em nossas vidas, neste propósito de permitir que Ele nos use como instrumento em suas mãos, neste ministério tão abençoador, né, e abençoado, né, e que nós possamos dar participação para que Puxa vida, finalmente a internet da pastora Anaí está com problema lá. Travou de novo a pastora Anaí. Irmãos e irmãs, pastora Anaí, você está nos ouvindo? Então, Oi, pastor? Pastora? sim, vamos voltando, gente. Deu problema. E amanhã nós temos a nossa escola dominical online às 9 horas e às 19 horas o nosso culto. Aí é um culto presencial no nosso templo e, ao mesmo tempo, estará sendo transmitido pela página do Facebook para aquelas pessoas que não podem estar presentes com a gente lá no templo, né, às 19 horas. Tá bom? Pastora Wellen, mais uma vez, um abraço, minha querida. Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de terminar com uma oração, convidar a pastora Wellen a fazer essa oração, pedir a Deus que nos abençoe, né, nesse tempo de pandemia, e, de uma forma especial, quero pedir oração pela mãe da Edilane, minha esposa, né, pela minha sogra, que está hospitalizada. Deus possa estar abençoando ela em nome de Jesus. Pastora Wellen, fazer uma oração por ela. Pai amado, Pai querido, Deus, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de interação, por esse tempo de diálogo, Pai, de tanto conhecimento. Ó Deus, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, Senhor, as nossas vidas, usando, Pai, do pastor Herman, a pastora Anaí,
Ó Deus, cada vida, Pai, que está nos assistindo, ó Deus, neste momento, Pai, eu quero colocar, ó Deus, a vida da Edilânia nas tuas mãos. Eu quero colocar, ó Pai, a sua mãe. É o Senhor, ó Deus, quem está no controle de todas as coisas. Ó Pai, eu quero te pedir que a tua vontade seja feita. Que em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa operar com poder e graça. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar restabelecendo a saúde. Esteja, ó Pai, abençoando esta família. Seja abençoando, ó Pai, o ministério. Ó Deus, que tudo, ó Pai, que, ó Pai, eles venham, Pai, a planejar. E seja segundo o teu querer e a tua vontade. Abençoe, Pai amado, Pai querido, cada pessoa que está, ó Pai, assistindo neste momento. Que seja edificada pela tua palavra, que seja fortalecida pelo teu amor e a tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com você, gente. Um prazer enorme. Nós que agradecemos. Um abraço para o pastor Leomir, um abraço para a Ana Júlia, um abraço para a igreja em Água Branca. E Deus continue abençoando o seu ministério também com crianças, o trabalho com crianças, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Querido, Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Tenhamos um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Bem. Amém.